desse Vasco e Corinthians de hoje à noite. Tem corintiano morrendo de medo, eu tô tranquila. Vamos conversar. Vamos conversar com o Leandro Quesada, nosso comentarista das nossas jornadas esportivas, para falar sobre o risco real, riscos reais envolvendo os dois times nessa noite. Falei que tô tranquila, já falei que 1-0 Corinthians, tá de ótimo tamanho, vamos em frente, vamos olhar para 24. Qual a sua expectativa e suas previsões, hein, Quesada? Bom dia. Bom dia, Sheila, Carla, Fábio. Olha, se isso acontecer, eu digo para os nossos ouvintes o seguinte: se o Corinthians vencer, o Corinthians escapa do rebaixamento. Eu poderia dizer, sem medo de errar aqui numa projeção, que o Corinthians, então, estaria se safando da segunda divisão em 2024. Mas digo para você o seguinte, Sheila: se o Corinthians for derrotado hoje, o Corinthians corre um enorme risco de jogar a segunda divisão no ano que vem. Então, hoje é uma decisão, e tem um favorito nesse jogo, que é o Vasco. Porque Vasco e Corinthians não estão jogando nada. Mas, nesse momento, seria muito interessante jogar em casa. Se bem que jogar em casa, no caso do Corinthians, aí também não tem feito muita diferença, porque o time tomou de 5 recentemente do Bahia. Mas para o Vasco, jogando em São Januário, com apoio da torcida, precisando dessa vitória, e essa vitória coloca o Vasco à frente do Corinthians também na tabela de classificação. Ou seja, uma decisão às avessas, né? Uma decisão para tentar fugir do rebaixamento, mas o risco é super gigante. Para quem acreditava que com 44, 45, essa pontuação seria suficiente para escapar, não é. Como se diz no futebol, o sarrafo aumentou. Então, para escapar, serão necessários aí 47, 48, talvez até 50 pontos para não ter problema nenhum com essa história do rebaixamento. Essa é a conta que nós estamos fazendo, com a ajuda de alguns matemáticos também. O Quesada, e a turma lá embaixo resolveu ganhar, né? Ontem o Cruzeiro, aos 51 do segundo tempo, fez 1-0 no Goiás fora de casa. E aí muita gente pode pensar, só resta uma vaga, porque o Goiás já está encaminhado, né? Vai para a segunda divisão. Curitiba e América já caíram. Só resta uma vaga. Mas essa vaga está muito disputada. O Cruzeiro, que tinha 41, ganhou aos 51, foi para 44. Péssimo resultado para Corinthians, Santos, Vasco, Fortaleza, Bahia, até para o São Paulo, que tem 47 e o Inter 46, né? Você sabe que o São Paulino hoje me perguntou, e aí, algum risco? Se perder todos os jogos, pode ter algum risco para o São Paulo, isso serve para o Internacional também. Não acredito, tá, Fábio? Mas, assim, o resultado de ontem realmente tirou a possibilidade matemática do Goiás, qualquer, já era remotíssima, né? Coloca o Cruzeiro numa situação de ter que vencer o Atlético Paranaense, então o Cruzeiro, já na quinta-feira, pode chegar a 47 pontos, né, o que seria incrível para o Cruzeiro. E olhando aí para Corinthians e Santos, né, e Bahia, o Bahia pega o São Paulo em casa. O São Paulo já não quer mais nada com o campeonato, né, não vê a hora que as férias cheguem. E temos também esse jogo do Vasco e Corinthians, que é um jogo direto, além do Santos, que pega um Fluminense que só está pensando no Mundial. Então, a gente vai ter uma movimentação nessa tabela, olhando lá para baixo, mas sem uma definição ainda. Porque essa definição, Fábio, só vai acontecer na última rodada, tanto para cair, né, essa última vaga, eu concordo com você, só tem mais uma vaga para cair, né, porque o América, o Curitiba e o Goiás já abraçaram a segunda divisão. E para ser campeão também, né? Vai ficar tudo para a última rodada. Então, essa rodada de terça e quarta, hoje, amanhã e quinta-feira, essa rodada será fundamental para já dar uma norteada naquilo que vai acontecer nas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. E chegar faltando 2 rodadas na zona do rebaixamento é um negócio terrível, né? Então, ninguém quer passar por isso. Então, é emocionante, realmente. A briga pelo rebaixamento ficou super emocionante nessa reta final. Eu dispensava parte dessa emoção, mas tudo bem, já que é com emoção, a gente está acostumado a isso também, não tem problema, mas enfim. Eu sei que o foco da conversa aqui é a parte de baixo da tabela, essa partida de hoje do Corinthians, mas Quesada, aproveitando que você citou os matemáticos aí, olhando para o topo da tabela, já deu Palmeiras? O meu palpite é que o Palmeiras é campeão, tá? É campeão.
Acho que o Palmeiras faz as 3 vitórias nessa reta final. A gente vai transmitir também o jogo do Palmeiras, né, Fábio? Nessa quarta-feira, jogaço ao vivo lá do Allianz. Depois, no fim de semana, o Palmeiras pega o Fluminense, né? O Fluminense nessa situação de pensar no Mundial. Agora Carla, tem o Flamengo, né? Se o Flamengo também vencer os 3 jogos, ele fica com a mesma pontuação e o mesmo número de vitórias do Palmeiras. Só que tem um detalhezinho importante aí, o saldo de gols do Palmeiras está em 9 acima do Flamengo. Então o Flamengo teria que vencer todos os jogos por goleada. Acho pouco provável que isso aconteça. Para mim, o título é do Palmeiras. Agora, se o Palmeiras tropeçar em um jogo e o Flamengo vencer todos, né? Você viu na última rodada o que aconteceu, né? Depois de toda essa confusão, apesar do empate, o Palmeiras ainda segue nessa liderança pelo saldo no campeonato. Vai dar Flamengo ou Palmeiras, na minha visão? Eu aposto em Palmeiras e o Flamengo como vice-campeão. E se o Palmeiras der essa rateadinha, aí o Flamengo fica com o título do Campeonato Nacional. Para mim, não foge disso, não. Muito bem. Leandro Quesada que persegue meu Corinthians. Volta sempre nas nossas transmissões. Convite para a transmissão de mais tarde, logo depois do Jornal da Band. Vasco e Corinthians aqui na Band News. Quesada vai estar nessa transmissão mais tarde? Não, estarei. Você está amanhã, né? Estarei ouvindo, porque quando eu não estou falando na Rádio Band News FM, eu ouço a Rádio Band News FM. E eu não persigo o Corinthians, eu concordo com tudo que você falou do... Não, eu mandei mensagem para o Fábio concordando com o que você falou do Yuri ontem. Você falou perfeito. Você falou que todo corintiano pensa a respeito do Yuri. Um beijo, bom dia para vocês. Beijo, tchau, tchau.